Amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI através da TVC, você de Itabuna e Ilhéus, ou você que nos assiste pela tvi.tv.br em qualquer parte desse mundo, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado mesmo. Esse programa a gente grava na sexta-feira e ao mesmo tempo é transmitido ao vivo pelas redes sociais, fique sempre atento, né? A gente transmite pelo Facebook, pelo Instagram e no momento que a gente está gravando você pode interagir com a gente ao vivo. Tá certo? Então fique sempre atento aí, às sextas-feiras, pela manhã, Alô Cidade Debate, eu, Barbosa Filho, Ronald Khaled e Rui Correia, estamos aqui para debatermos assuntos que são notícias, que foram notícias ou que serão notícias no decorrer da semana, a nível local, estadual e nacional. Ronald, um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite, Rui. Boa noite, Barbosa. Boa noite a você, amigo assinante. Vamos lá, começar por Itabuna, muitas notícias aí essa semana. De âmbito municipal, servidores públicos municipais estão ameaçando entrar em greve, né, a partir de hoje. Eu estive ontem com o prefeito Fernando Gomes e ele falava da dificuldade, da crise que assola o município, principalmente no que diz respeito a verbas, repasses federais, já que das gestões anteriores de Azevedo e Vani não foram recolhidos os impostos federais e hoje todo o dinheiro que chega tem um bloqueio judicial para que esse dinheiro seja pago ao INSS, ao governo federal. Então o dinheiro chega e retorna sem chegar à prefeitura. A verdade é essa, do banco mesmo já é bloqueado. E aí fica difícil qualquer gestão, né, Vani? Perdão, Ronald. Antes de mais nada, quer dizer que hoje não é um bom dia para mim. Estou gripado, meu Fluminense perdeu 2-0. É verdade, depois de ter perdido já para o Paraná, o último colocado. O Paraná, que o Bahia ontem também perdeu. Perdeu, né? Perdeu ontem para o Paraná, 1-0. E tá na zona da penúltima colocação. E a gente que estava almejando o primeiro lugar, né? Se a gente ganha, a gente disputava, ganha passado, ganhava hoje, disputava, estava em primeiro lugar, né? Agora também tem um detalhe aí, viu? Eu não sei porque o Fluminense, só para pegar um dinheirinho, levou o jogo para Brasília, onde é o reduto do Flamengo, né? Brasília. Só tinha torcedor do Flamengo lá. É verdade. O Fluminense, que era o mando de campo, jogou como visitante. Isso é necessidade de dinheiro, né? Então, tudo com o Pires na mão, estão fazendo sacrifício para... É verdade, Mas é isso aí, é um caos a situação nacional, a situação estadual federal. E municipal, né? E isso atrelado o mau planejamento que Fernando Gomes fez na prefeitura, né? A estratégia de Fernando não deu certo. Fernando optou por não mexer na folha, não tomar aquela decisão que nós falávamos aqui, né? 4 anos falando, baixa para 50% da folha, né? A folha em função à arrecadação. Se você baixar 50%, você vai ter uma economia de 75 milhões por mês, ou por ano, em 4 anos dá 300 milhões, você não precisava de ninguém, dava para você ir ali aliviando com esse dinheiro, né? Mas não fez isso, esperou que o governador fizesse tudo isso, o governador não fez, porque eu soube que o próximo estado a falir vai ser a Bahia. Né? Já tem esse comentário. Então é isso aí. Rui. Inclusive ontem, no pivô dessa confusão toda, estava a secretária de Educação, porque os professores fizeram protesto essa semana lá com o sindicato, e a professora Norina, que diga-se de passagem, é competente, é uma pessoa que já inclusive esteve à frente da Educação em Itabuna, do sindicato, não conseguiu apaziguar aí a situação, e o sindicato pediu a cabeça dela e acabou rolando, né? O Barbosa, realmente daqui para frente vai estar muito difícil esse processo, né? O processo econômico está interferindo muito na vida dos municípios. E agora essa greve aí dos caminhoneiros também vai afetar. Teve municípios que perderam aí o repasse em torno de 30%, da sua receita. E tanto os médios como os pequenos municípios dependem basicamente desses repasses constitucionais. Quando cai, desarruma tudo. E tem outros fatores que é importante considerar nessa questão aí. Por exemplo, Ronald, hoje a administração fica engessada porque do quadro atual de servidores, você tem mais de 1.000 servidores que já poderiam estar aposentados, mas que não fazem porque para não perder direitos, então eles ficam aí até 70 anos, né, e o município não pode mandar simplesmente essas pessoas para casa.
Entendeu? Esse é um gargalo. É um outro gargalo que, né, daqui a 20 anos ainda que vai estar se resolvendo essa questão, porque em média o servidor deve estar em torno de 50 anos, 60 anos, mais 10 anos para você resolver essa turma toda aí e para sair da folha. Então é uma coisa que ele não pode mexer. Aí alia-se esse quadro nacional de queda de receitas constitucionais, país saindo da recessão, quando vai retomar o desenvolvimento, né? Ou até se previa 3% de crescimento da economia, que é uma coisa fantástica, mas já está se revisando para baixo esse número, e os municípios têm essa dificuldade. No caso da educação, né, ainda tem um alíviozinho, porque tem o Fundeb, né? Mas o Fundeb também, a partir de 2020, terá que ser repensado, porque esse é um programa, né? Então o programa se encerra em 20, até você substituir, fazer uma nova discussão. Então a crise dos municípios é permanente e volta para o começo, né? É a história do rabo do cachorro, que a questão volta à questão tributária. Sempre tudo esbarra na questão tributária, né? Inclusive no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, porque o governo, depois dessa greve dos caminhoneiros aí, fez lambança em cima de lambança e continua perdido, sem planejamento, sem nada, e agora são vários setores reclamando aí. Mas a gente vai chegar lá. Ronald, o prefeito também falou que se continuar dessa forma, não tem jeito, vai declarar oficialmente mesmo o município falido, né, e vai decretar estado de calamidade para ver se consegue arrumar a casa, né, porque a coisa está difícil. Isso é um prenúncio de que outras prefeituras vão fazer isso também, porque com certeza tem outras prefeituras na mesma situação, né? E isso acho que vai virar um caos nacional. Prefeitura e Estado também. E Estado. Né? E isso tudo em função de vários fatores, como o Rui falou aí, a queda na arrecadação, essa confusão tributária, né, que tem que se resolver. Né? A gente devia aproveitar esse problema da gasolina aí para resolver isso. A gente viu que tudo aí desbarra na situação tributária, que é uma coisa que todo mundo é a favor há 30 anos e ninguém fez. Ninguém faz nada. Incrível como é que... A Câmara de Deputados e o Senado ficam ausentes, né? Todo mundo, toda eleição uma das 5 propostas de todos os candidatos é a reforma tributária. Daí, inclusive, por que os governadores dos estados não quiseram repartir com o governo federal o custo da greve, né? Eles queriam mexer, o governo federal queria mexer no ICMS para baixar, tal, mas os governadores não abriram mão, porque a receita já é pouca. Basicamente a receita dos estados está vinculada ao ICMS. Já visto que aqui na Bahia é uma das mais altas, é 31%, não é isso? 32%. 32%, né? E esse problema... O governador Rui Costa mentiu quando ele na greve disse que era a alíquota mais baixa de ICMS para o combustível era a Bahia, né? Mas isso é do DNA do PT, né? Mentir. Né? Então esse problema de imposto, inclusive esse negócio aqui no Brasil tudo é complicado. O problema da gasolina, já tem um vídeo aí dizendo, um especialista dizendo que o lucro da Petrobras é mais de 100%, é 150%, né, que a Petrobras, para tirar dizendo que ela não tinha nada com isso, que o preço saía dali, preço de mercado, igual a todo mundo, mas dizem que é mais de 100% lucro, aí, mas a gente não sabe o que é verdade e o que não é. A gente vive hoje em função dos fakes na internet, né? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, Ronald, porque tem uma grande discussão aí, o pessoal para se desculpar, para a Petrobras ficar bem na fita, né? Não, o mundo todo regula o petróleo pelo barril, a gente sabe disso, mas não nessa proporção que está o Brasil, porque aqui junta o preço do barril, que é em dólar, com a alta do dólar em relação ao real. Então fica um aumento muito mais alto e durante 2, 3 dias eles estão reajustando. E junto com a carga tributária. Junto com a carga tributária. Nos outros países, o combustível também vai na questão do barril, mas são centavos de dólar, né, que o consumidor não sente no bolso. E também o poder de ganho nos outros países é diferente do Brasil. Eu continuo achando, quer dizer, apesar dos fakes e tal, mas a gente procura estudar aí e tal, ler aqui e acolá. Então eu prefiro ficar ainda com a versão de que a Petrobras é uma empresa privada, ela tem que gerar lucro para os seus acionistas. Agora, isso aí é óbvio. Agora, porque o governo fazer política... não pode fazer política com... Né? Então você imagine, um arrotozinho que se deu na economia, esse tal de mercado, né, Ronald? Veja bem, a Petrobras perdeu em valores... Né? Ela, há 15 dias, era a primeira empresa na Bolsa de Valores brasileira. Hoje ela já é a terceira,
perdeu 157 bilhões em valor de mercado em 15 dias. Então não tem. Como é que você vai buscar acionista para uma empresa dessa? Entendeu? Então a economia, porque o mercado precificou que, né, porque vem uma campanha, porque Bolsonaro, porque a direita, o centro não tem um bom candidato. E aí fica oscilando, jogando. É o jogo do mercado. O nego bota, tira dinheiro, porque, né, é importante fazer isso, comprar na baixa, vender na alta. Exatamente, é isso que eu ia falar agora. O mercado é jogo de interesse. Você viu a questão do Friboi, o que é que aconteceu? O próprio dono do frigorífico fez a boataria para levar vantagem e comprar as próprias ações. Então, é um jogo de interesse. Isso é um país onde não é um país capitalista. Nós não somos um país capitalista. Não tem previsibilidade. O nosso capitalismo é de aliança, não é? Não é um país capitalista. Você vê, a Petrobras, eu também sou a favor, sou liberal, eu já tenho exposto aqui minhas opiniões, não é? Mas a Petrobras, como monopólio, também ela não adianta só a Petrobras fazer o jogo do mercado se é um monopólio. Não existe essa flexibilização na economia. Não tem. Né? A gente não sabe a realidade dos fatos quando a Petrobras, a partir do momento que a Petrobras é um monopólio. Então tem que quebrar esse monopólio da Petrobras. Exatamente. Você vê que a BR Distribuidora é a única autorizada pela Petrobras a distribuir o petróleo para as outras. Né? Então, aí já começa uma ditadura do petróleo. Começa a distorção no mercado. Onde, se você estanca alguma coisa no mercado, ele sofre distorção. Veja bem, as distribuidoras recebem, mas todas com o mesmo valor. A BR ela também distribui, tem imposto. Então ela recebe da Petrobras pelo mesmo valor que as outras. A questão do monopólio na distribuição é porque a Petrobras tem um controle dos postos. Exatamente. A maioria dos postos são dela. Mas, por exemplo, aqui nós temos hoje em Itabuna um grande terminal de distribuição. Né? A Transpetro, que é controlada pela BR. Exatamente. Então, é uma empresa. O caminhão de outra bandeira para entrar lá tem que ser através da BR para abastecer. Ela não tem uma outra opção. Você está entendendo? Por exemplo, poderíamos ter aqui uma distribuidora da Texaco. Mas porque o duto é dela, ela teria que alugar. Exatamente. Usar o duto. Então, mas na empresa privada deveria ter a livre concorrência para que o mercado se regulasse. E se tivesse abertura, a Texaco faria o seu duto. Ou se juntaria com outras grandes e faria o seu duto. A Texaco é uma grande americana. O problema é que você só tem uma opção de comprar, que é a Petrobras. Né? Então, a Petrobras exige que ela faça esse jogo no mercado, mas a Petrobras é um monopólio. Então, fica assim uma incoerência. Uma incoerência. Você vê, por exemplo, o gás que é feito aqui pela Bahia Gás, a distribuição na Bahia, né? O GNV, que é o combustível veicular, só é distribuído aqui através dela, só tem um posto credenciado. Então, quer dizer, tudo é como se fosse estatal. É como se fosse estatal, então... É estadual isso, é da Bahia Gás. Não, mas eu digo assim, tudo funciona como se fosse empresa do governo. Não é uma coisa como se fosse iniciativa privada. É como diz o Ronald, a nossa economia, o Estado, a relação entre empresário e Estado é de compadrio. O Estado vai na frente, abre, né? Implementa tal... depois vem a iniciativa privada. A gente está vendo isso aí na questão dos aeroportos, né? Mas você não vê aqui no Brasil, é interessante, né? Você vê nos Estados Unidos, Bill Gates, ele inventou uma nova fórmula ele aproveitou uma exigência do governo lá e inventou uma nova fórmula para não monopolizar, né? Monopolizar, ele chegou com a plataforma dele. Aí você vê o Steve Jobs, né? Ele conseguiu o touch, né? O mouse. Sim, né? Então, o mouse. Aí a Amazon, o Google, né? A pessoa que inventa alguma coisa, que faz uma coisa extraordinária. Aqui não. Se você vir aqui algum cara se dando bem, um cara com a mansão, com piscina, um grande construtor, não precisa dizer mais nada, né? Então, dificilmente você enxerga no Brasil alguém que se deu bem a partir da sua própria determinação, do seu próprio talento. Da criatividade, do seu talento. É por isso que se diz lá nos Estados Unidos que é o país das oportunidades, né? Porque lá realmente tem oportunidade. Eu vi agora recente, essa semana, né, uma notícia de que uma pessoa trabalhadora conseguiu juntar uma fortuna de milhões. Hoje no Brasil não tem expectativa disso. Você não consegue, trabalhando, ficar rico. Né? Não consegue, porque... É tanta coisa, é tanto imposto, muita coisa. O Brasil é metade, por exemplo, as empresas, metade do capital da empresa vai para pagamento de impostos ao governo, né? Então, toda empresa no Brasil tem um sócio majoritário que é o governo. E o governo ameaça essas empresas, como fez agora com as transportadoras, né? Impôs multas altíssimas, a justiça aprovou
não quer dar renúncia dessas multas, muitas delas não têm culpa, não foi lockout. Os caminhoneiros estavam lá na estrada, bloquearam, o cara ia arriscar a vida, né? Ele é funcionário da empresa, ele parou lá. Então tem muita empresa que não era lockout, mas o governo achando que era politicagem, né, se perdeu todo nessa negociação. A gente vai falar disso no outro bloco, porque essa semana um outro setor da economia, que também deveria ter sido organizado, planejado, deixou para reclamar depois que o governo tinha tomado as medidas. Né? Aquela história, ficou todo mundo de braço cruzado esperando o caminhoneiro agir e depois veio reclamar o leite derramado. Né? Algumas categorias, algumas empresas se beneficiaram, como por exemplo, empresa de transporte de ônibus, coletivo, de rodoviários, todas se beneficiaram com a greve dos caminhoneiros, porque o diesel baixou, o lucro dela aumentou e ela ficou quietinha na dela lá, não reclamou. E o setor agropecuário que vai pagar o pato. Esse é que vai pagar o pato. E também as outras logísticas, porque aí vai ter que aumentar o valor do frete e todo produto vai ter que ser remunerado, né, desse frete, e quem vai pagar a conta é o consumidor. A gente vai falar disso no próximo bloco, que a gente começou falando do local, mas esbarra sempre na questão tributária federal, né? Então foi o que eu perguntei a Ronald no último programa, que eu falei, o Brasil perdeu a oportunidade de fazer uma grande revolução, e Ronald respondeu, não, ainda há tempo. Então a gente vai falar disso no próximo bloco. Estamos de volta a mais um bloco aqui do Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Khaled, Rui Corrêa, estamos aqui debatendo alguns assuntos locais, estaduais e nacionais. E hoje a gente está priorizando falar das questões tributárias, questões municipais, porque as prefeituras estão anunciando aí falência, a de Itabuna não é diferente, toda complicada em função de dívidas com o governo federal, os repasses não estão vindo, verbas não estão podendo ser repassadas. Para receber um dinheiro do Estado, que é para a construção do teatro, o término do teatro, o prefeito teve que pagar um valor alto na época, deixando ele pagar até o 13º salário para vir esse repasse do Estado. Enfim, tem que ser manobra em cima de manobra, né, para conseguir. Deixa eu lhe dizer, esse dinheiro ele não chega nem no banco, porque quando é transferido o valor do ICMS para a conta, antes de chegar na conta, a Receita Federal já bloqueia, o que eu bloqueio é automático. Automático. Aí você tem que ir lá, isso a cada 2 ou 3 meses, né, porque você só pode deixar de recolher a folha 2, 3 meses. Quando chega no 3º mês, se você não recolher, há o bloqueio automático. Entendeu? Então, hoje, ou você tem a solução com a Receita Federal, ou você não administra. Porque no conjunto da obra, só a educação, saúde e assistência social você pode conveniar com o governo federal ou estadual, porque não depende da certidão negativa de débito. É complicado, né, Ronald? A gente tem que falar aqui, a gente endoida aqui, né? Porque é a falência total do sistema político e administrativo brasileiro. Essas verbas carimbadas mesmo, isso tem que acabar. Não é? Porque o prefeito é uma rainha da Inglaterra. Ele vem a verba do Fundeb, né? Vem a verba da saúde. Né? Isso não funciona. É muito simples. Está funcionando a educação no Brasil? Não está. A saúde está funcionando? Não está. Tudo é verba carimbada. Isso tem que acabar. Cada município tem que tomar conta do seu destino. Tem que pegar o dinheiro e fazer. Se o prefeito não faz uma coisa errada, se ele faz a gerência da saúde imperfeita, que os eleitores o reprovem. Agora, né? Isso começou quando, Ronald? Porque bem antes aí, né, os municípios é que arrecadavam, passava parte para o Estado, né, e o Estado para a União. Como é que começou a inverter esse processo? Depois da Constituição de 88. Da famigerada Constituição Cidadã. Né? Foi daí que começou. É uma Constituição de esquerda, né, que todo mundo aprova, aplaude, porque ali tinha todos os direitos do mundo, e não deu nada certo. Mas não disse onde viu o dinheiro. Não disse onde viu o dinheiro. Pois é, então isso é difícil. Você vê a Norina, né? A Norina é uma pessoa competente, conhece aquilo como ninguém, tanto do lado do professor, que ela já foi líder sindical, como do lado da educação propriamente em si. Né? Então, é um sistema vaso-comunicante. Não é a Secretaria da Educação que tinha que resolver esse problema não é. Como é que ela pode? Ela não cria dinheiro. Ela não tem como resolver esse problema. Vai ser difícil o prefeito Fernando Gomes achar uma outra pessoa alguém que faça esse gerenciamento. Já foi difícil da outra vez, ele conseguiu o Gustavo, né? Que foi um excelente administrador. E professor é uma classe extremamente já esperta, né? Nessa área,
tem essa competência de reivindicação, porque veio das lutas sociais e tal, é difícil. Vai ser difícil, se a Noriana não conseguiu, vai ser difícil alguém conseguir sem dinheiro, né? Sem dinheiro. Com dinheiro é fácil, né? E eu vou dar mais uma questão aí que vai agravar e muito a situação dos municípios nos próximos passos. Recentemente, o ministro Barroso, do STF, julgando lá uma questão da educação, o dinheiro aí que os municípios entraram contra o governo federal, do Fundeb, né, que estão esperando bilhões aí para a educação, porque o STF considerou que realmente havia uma retenção, houve a retenção, só que nessa decisão aí, o sindicato entrou aí questionando a forma de distribuição desse dinheiro na educação. Se esse dinheiro vai para o professor ou esse dinheiro é para melhorar a educação, né, como um todo. Aí a decisão do Barroso foi no sentido que o dinheiro do Fundeb é para melhorar, para ser aplicado na educação e não no salário dos professores. Hoje 95% dos municípios brasileiros pagam a educação com dinheiro, com 60% do Fundeb. E se não pagar com esse dinheiro, vai tirar de onde para pagar, hein? Quer dizer, antes do Fundeb, os municípios pagavam os seus profissionais com dinheiro do seu orçamento. Entendeu? Você vê a questão da grave crise que se aproxima se não houver essa discussão do bolo tributário. Pois esse engessamento das verbas carimbadas é que não funciona. Vê aí, é uma questão até de filosofia de ensino. Você pagar o professor com dinheiro é educação ou não é, às vezes não é, então é difícil você conciliar esse negócio aí. A saúde é a mesma coisa. A saúde, eu tive lendo alguns especialistas aí, o dinheiro da saúde não segue o doente, segue as empresas médicas, né? Você faz aquele todo esquema a partir da máquina que vai fazer o exame, do laboratório, não segue o doente. Então, nos outros, achei gozado isso, nos outros países, o dinheiro segue o doente, é o doente que manda em todas as etapas da doença, né? Aqui não é, você tem baixa complexidade, né? Aí depois você está sentindo uma dor no estômago, aí você vai para o médico, aí ele manda fazer uma endoscopia, já é média complexidade. Aí você vai ter um câncer, aí tem que voltar a conversar tudo de novo, é alta complexidade, né? Aí é complicado isso. Né? E outra coisa, o que gera que gerou, na verdade, esse engessamento também, vem da história da corrupção, que antigamente as verbas vinham, os prefeitos tiram daqui, bota ali, ninguém sabia para onde foi o dinheiro. Só que o povo esqueceu, né, que a corrupção maior está lá em Brasília. Então hoje o dinheiro não vem para os municípios abertamente, livremente, melhor dizendo, por conta desse medo da corrupção, né, e de roubarem o dinheiro para os municípios, aí roubam lá em Brasília, aí não sobra para os municípios também. É uma situação complicada. É por isso, Ronald, que o brasileiro anda confuso e a gente vê pessoas jovens, na faixa de 30 anos, defendendo o militarismo. Eu até entendo, não é por conta da ditadura que eles querem, é por conta de zerar o processo. De uma alternativa. De uma alternativa de zerar. É errado. Não tem como zerar. Mas eu acho que eles compreendem mal a lógica, porque, veja bem, eles entendem que o militar, por ser, né, pela sua formação acadêmica, vai acabar com roubo. Vai acabar. Isso não é verdade. Agora, recentemente, em São Paulo, quase 70 coronéis foram denunciados na justiça militar por conta de roubo num rancho, que eles chamam, né? Aprovisionadores, é onde eles fazem o dinheiro. Então, isso aí. Eu acho que também, Rui, o imbróglio para você conseguir mudar alguma coisa no Brasil é tão grande que só através da força. Quer dizer, o povo pensa assim, imagina se a gente não consegue alternativas, por exemplo, como é que você vai conseguir conciliar, como é que você vai enxugar a máquina se você não pode botar um funcionário público para fora? Aí vem a lei trabalhista. A lei trabalhista. A gente tem 13 milhões de desempregados e não tem um funcionário público desempregado. Nenhum foi no Brasil todo colocado para fora. Todos foram aposentados e continuam ganhando uma fortuna. Só os que quiseram sair por conta própria. Mas não tem, então não pode dar certo um negócio desse. Então aí você vamos mudar a política. Quem vai mudar a política são os políticos, que são, como é que o cara vai dar um tiro no pé? Não tira, né? O Supremo também. Então é errado, mas o povão vê essa alternativa. O povo foi colocado contra a parede como um gato acuado. Então ele não tem saída, ele fala assim, bom, já que o voto nosso só está botando corrupto,
tem que zerar o processo. É uma prova da nossa competência, que a nossa democracia não consegue se autorregulamentar, se autoconsertar. Ainda não. Acho que levaria anos e anos, talvez várias gerações. Mas aí, Barbosa, pode correr o risco, né? As pessoas sempre, as coisas nunca acontecem na nossa casa, sempre na casa dos outros. Mas nós temos exemplos clássicos disso, né? Recente na Europa, nós temos a Grécia que quebrou. Então é aquela história. Muito direito, muitas coisas. Chega uma hora que o Estado, ele quebra, literalmente, não tem como pagar. O nosso, né, Rui? Estamos caminhando para isso. Porque quando se propôs a reforma da Previdência, aí história daqui, história de lá, reclama disso, mas as pessoas não estão pensando que isso, que a Previdência, ela se regra por um cálculo atuarial. Né? Você tem que começar a pagar hoje para ter uma aposentadoria daqui a 35 anos. Então, a turma, né, os novos pagam por mais velho. Então, mas isso, viu, Rui, tudo é ignorância e falta de planejamento. A gente vê, por exemplo, uma reforma da Previdência, o suplente de deputado daqui da região, Davidson Magalhães, era contra por demagogia, né, por coisa partidária. Aí se fala na reforma trabalhista, ele era contra, colocou até outdoor na rua, como se isso fosse um mal para o Brasil, muito pelo contrário. Aí vem com demagogia, com falsos discursos, é isso que a população está cheia. Ô Barbosa, Rui, olha, é o seguinte, a Previdência, esse problema no mundo todo, como você dá essa sustentação social à nação sem quebrar a nação, né? Aí, essa semana, o novo premier da Itália, né, o primeiro-ministro da Itália, ele está propondo aquela história da renda mínima, não é? Que é uma ideia aprovada pela esquerda e pela direita. Acabar com todo tipo de previdência e todo mundo, a partir dos 21 anos, tem uma renda, né? Que é muito mais barato. Sairia né? Muito mais barato do que você ter uma estrutura monstruosa com a previdência, né? Que não dá certo, que vai estar quebrando todos os países. Então, isso é uma tendência, entendeu? Já teve na Bélgica um referendo, não foi aprovado, e o primeiro-ministro da Itália está propondo fazer esse referendo lá para introduzir acaba com a Previdência, acaba com a aposentadoria, acaba com tudo. Você, a partir dos 20 anos, você tem um direito né, de acordo com a riqueza do país, você tem direito a um salário. É como Bolsa Família. Olha, como o Rui falou aqui, Ronald, o que é que vai acontecer? Isso já é uma coisa anunciada, né? O Congresso não fez a reforma, o que vai vir, com certeza também não vai fazer, porque fica nessa coisa demagógica. E o Brasil vai quebrar a Previdência. Não tem outro caminho, porque a população está ficando mais velha, cada dia mais, menos jovens para trabalhar. O jovem hoje tem que estudar, mas não tem oportunidade, não trabalha. Aí o que é que acontece? Muitos vão para o crime, morrem cedo, não contribuem com a Previdência, e os velhos precisam receber a aposentadoria. E quem vai pagar essa conta? Não tem. Essa conta não vai fechar. Que nós perdemos a oportunidade foi o diabo da gravação da Friboi, né? Você vê que como uma coisa pode mudar o destino da nação. Né? Mudou, independente de Temer merecer ou não ir para a cadeia, aquela gravação ali mudou o destino. Quebrou o país. Quebrou o país. Porque agora, nesse problema dos caminhoneiros, é uma boa oportunidade, como você falou aí, da reforma tributária. Porque aí ficou exposto os governadores, né? Ficou exposto a nação toda diante desse absurdo que é essa carga tributária. E era um momento, depois passa, as pessoas vão se acostumando de novo, e agora seria um momento ideal para o Raul do PSDB lançar a proposta dele de reforma tributária. Nós estamos na rede social aí, Rafael? Vamos lá, daqui a pouquinho eu recebi um sinalzinho, tocou aqui, então você que estiver assistindo aí ao vivo, né, pode participar, pode interagir com a gente aí, viu? Bom, antes do intervalo comercial... Porque eu falei do Raul aqui, que o Raul tem um projeto lá da reforma tributária que já está pronto para quem quiser entra lá no site do Congresso e procura a reforma tributária. Né? A última reforma tributária para ler, para ver como é. Luiz Carlos Raul, do PSDB de Santa Catarina. Não, de São Paulo. São Paulo, né? Então vai ver como é simples a reforma tributária. Que inveja que nós temos os americanos lá, que eles fazem tudo, é como a deles, né? A gente não precisou inventar nada. Agora, eu acho que tem uma bomba aí prestes a explodir nos próximos dias, antes da eleição. O que é que está ocorrendo? O salário mínimo, devido à inflação da Fundação Getúlio Vargas, o índice que mede para o governo, diz que houve uma deflação e o salário mínimo não teve correção, né, para cima. Se tiver, vai ter para baixo.
as mercadorias, os preços de todos os produtos tendem a sofrer agora um grande reajuste devido a essa tabela mal feita do governo com os caminhoneiros, que os agricultores já estão protestando, já pediram para ser refeito. Ontem à noite, quinta-feira à noite, o governo fez uma reunião em cima da hora, mandou suspender a tabela, vai ter que fazer outra tabela. Aí a gente vê também uma falta de planejamento e de atenção dos setores agrícola, industrial, que naquele momento da greve, eles tinham que ser os primeiros a chegar para o governo, se eles tivessem uma coisa bem planejada e calculada, ó, isso aí vai esbarrar na gente, porque o caminhoneiro quer benefício. Para chegar a benefício ao caminhoneiro, quem paga a conta é o povo. Tinha que sentar todo mundo na mesma mesa e ter negociado. Não, deixou o governo tomar lá as medidas políticas ou não, né, para beneficiar aquele momento os caminhoneiros, que não foi o benefício que eles queriam totalmente, mas atendeu em parte. E hoje, o que é que está acontecendo? Todos os setores estão dizendo que vão repassar os preços para o consumidor. Então a inflação vai lá para cima e o plano real, que já a essa altura está ameaçado, já está indo para o brejo. Mas não irá, não. Aí tem duas questões que eu acho que é importante a gente comentar. Primeiro, que os caminhoneiros foram só a face aparente de uma greve de patrões, né? O interesse aí fora das grandes confederações e de um outro segmento que achou que essa é a versão do governo, pois mas eu acho que não. Pelas redes sociais a gente vê que nas redes sociais você via muita gente... Os empresários pegaram carona. Pegaram. Eu vi empresário de Minas lá, um prefeito lá que é empresário, um grande empresário dessa área de transporte, soltando um vídeo... E pela a própria Constituição da categoria, são 75% de transportadores. Então, pela própria... né? Isso não quer dizer que o caminhoneiro não tivesse... Não, veja bem. Mas veja bem, ele não tinha uma greve, eu estou dizendo, os caminhoneiros, enquanto agrupamento organizado, eles não tinham uma proposta de greve. É isso que eu estou dizendo. Então, eles foram bancados, a Polícia Federal prendeu um empresário no Rio Grande do Sul que liderava a greve lá, né? E está demonstrado que é uma greve não foi dos caminhoneiros. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a economia está tão impactada que mesmo que eles refaçam os preços, eles não vão vender, Bárbara. Que a recessão, a greve dos caminhoneiros jogou o país para trás, a economia para trás. Nós atrasamos aí, Ronald, 2 anos de uma coisa que começava a embalar. Daqui a 2 anos não se vai reparar os prejuízos que houveram em todos os setores da economia. Isso vai impactar em 1% do PIB. O prejuízo é 1% do PIB. E outra coisa, grande parte desse problema dos caminhoneiros é o problema do tal do mercado que a gente fala, né? A presidenta Dilma liberou quase 40 bilhões para comprar caminhões, entendeu? Sem precisar. Pelo BNDES. Forçou a demanda, forçou como se a demanda dependesse de você dar caminhão para o caminhoneiro. Resultado, claro, se aumenta a frota, diminui a oferta da procura. É a lei do mercado. É a lei do mercado, quer dizer, primário, isso é primário. Né? Foram 40 bilhões de caminhões, imagine. Mas veja bem, aí tem dois lados também, né? Estou dizendo que a inflação não vai sair do controle por conta do campo recessivo. As pessoas estão sem dinheiro, elas não gastam. Quem fazia uma feira de 500 contos está fazendo de 300, entendeu? Porque não está sobrando dinheiro. Então, mas aí que eu digo que vai ficar o gargalo e essa bomba vai explodir. E eu tenho certeza que Vai porque agora, vendo a fragilidade do governo, todo mundo vai querer agora chiar, né? Todo mundo vai querer fazer sua grevezinha. Exatamente. Então a coisa vai tumultuar um pouco. Nós vamos fazer um intervalo comercial e na volta nós vamos continuar falando sobre esse tema. Vamos falar também sobre o lançamento de algumas candidaturas, né? A âmbito municipal, estadual, federal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. A gente volta já já. Terceiro bloco, né? Terceiro bloco do programa Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Carlos, de Rui Corrêa, estamos aqui debatendo alguns temas, alguns assuntos. E enquanto gravamos esse programa, na sexta-feira pela manhã, era transmitido também ao vivo, está sendo transmitido para quem está assistindo agora pelas redes sociais. Então fique sempre atento aí, né? A gente transmite pelo Facebook, pela página da TVI, TV Itabuna, lá ainda, mas é TVI, né? A nova página. E você pode acessar e participar, compartilhar e mandar também sua mensagem. A gente lê aqui, a gente publica a mensagem que você enviar ao vivo, em tempo real. Bom, terceiro bloco do programa, vamos falar um pouco agora sobre as questões eleitorais, né? Já que algumas candidaturas estão sendo anunciadas,
Nós temos aqui alguns pré-candidatos, como o Samuca, que estava aí vislumbrando um apoio de ACM Neto. A ACM Neto desistiu, o Samuca também desistiu. Nós temos aí o Mangabeira, doutor Mangabeira, que foi candidato a prefeito de Itabuna, está se lançando a candidato a deputado, inclusive já fazendo campanha abertamente, publicando nas redes sociais aí. Nós temos o Rafael Moreira, né, também querendo ser deputado, já fazendo uma campanha, já tem slogan aí na internet, já tem marca, só falta o número, né? Eu não sei se essas campanhas podem já ser feitas antecipadamente, mas como a internet no Brasil ainda é terra de ninguém, está todo mundo já trabalhando aí na internet. Não pode pedir voto. Né? Mas ali, explicitamente, né, as mensagens já se projetando como candidato. E ficou de ser lançada hoje, né, nessa sexta-feira, enquanto a gente grava aqui o programa, a campanha do filho do prefeito, Sérgio Gomes, na UZEME, às 18 horas. Agora, hoje também já está anunciado esse movimento grevista aí dos servidores municipais, né, que é quem frequenta a UZEME. Então vamos analisar aí, não seria uma hora errada, inapropriada para esse lançamento da campanha, justamente no momento que os funcionários públicos, né, anunciam a greve, e o Sérgio é filho do prefeito, mesmo não apoiado diretamente pelo prefeito, mas é filho do Fernando, né? Então isso não complica um pouquinho para lançamento de campanha? Mas ele já tinha essa previsão do lançamento, era anterior à previsão de greve, né? Então desmarcar agora, se ele já mobilizou, acho que seria muito ruim, né? Porque não depende a UZEME basicamente de servidores, né? Ele é de apoiadores, então provavelmente ele está sendo apoiado por alguns... Não, mas eu digo é o fato dele ser filho do prefeito, né? O momento coincidiu, foi deu azar, né? Deu azar. Uma coincidência que não foi boa, no seu ponto de vista, do prefeito estar preocupado com a greve. Agora, o prefeito já declarou que se ele for candidato, que vai apoiar, ele é filho, né? Filho, Ele deu essa declaração. É mais do que natural, né? Diário, é mais do que natural. Agora, não seria natural se fosse o contrário. Você falou aí que não pode fazer. Não se explica esse tipo de legislação na política. Por que as pessoas não podem se falar, pedir voto? Só pode 6 meses antes, depois da convenção. Resultado, o que é que acontece? As pessoas elegem os candidatos e não passam a conhecer depois de eleito, não é? Porque como nos Estados Unidos a campanha começa um ano antes, né? Aqueles debates dentro dos partidos, aquela coisa maravilhosa. Quando o cara chega na eleição, ele não tem mais o que esconder. Todo mundo já sabe o que ele pensa, os seus defeitos, porque o debate passa isso para a população. O debate você não pode esconder o que você é no debate, né? E aqui não, aqui as pessoas se escondem, a gente não sabe quem é Bolsonaro, quem é fulano de tal. Isso não pode pesquisa, é como se fosse proibido. A política é um negócio feio. Mas isso, Ronald, feito também pelos próprios deputados que legislaram a lei, a legislação feita pelos deputados. Porque os caciques que já ficam imaginando o seguinte, olha, se começar antes... Aparece alguém aí, aparece alguém, vai superar a gente e tal, então deixa tudo como está. E os caciques aparecem só na hora certa ali, na televisão, no rádio. Isso é um absurdo, é um absurdo. Quer exigir que para a gente tem tantas pesquisas por aí, para a gente divulgar uma pesquisa, a pesquisa tem que ter registrada, o juiz autorizar. Quer dizer, aquela história de você querer regular o mercado através de legislação. Eu até vou mais além, me perdoe, Rui, aqui um minutinho. Eu acho que é como eu disse a você no último programa, nós vivemos uma ditadura disfarçada de democracia, entendeu? Isso é uma ditadura, a gente não pode divulgar uma pesquisa aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tudo é partido, excesso de interferência estatal. Ora, se a gente quisesse uma coisa séria, cláusula de barreira, tirar programas, porque programas de televisão não são gratuitos, não. É pago, sim. Quem paga é o meu, é o seu, é o nosso dinheiro. Né? As empresas, elas fazem um encontro de conta lá com o governo. Aí bota lá, horário gratuito, eleitoral. Não é nada de gratuito. É uma hipocrisia, isso é mentira. Se os partidos quisessem, porque eles recebem recursos do orçamento, eles comprariam tempo de rádio e de TV, certo? Isso seria uma grande providência, isso melhoraria muito. Outra coisa, cláusula de barreira, diminuiria de 60 partidos para no máximo 5, que os partidos teriam que ir lá buscar o eleitor. E a outra coisa fundamental, o voto facultativo, certo? E a candidatura avulsa também. Avulsa também. Porque então, tudo isso é inacreditável que eu
queira ser candidato, mas não queira me filiar a nenhum partido, né? Como é que pode um negócio desse? Agora, isso tudo, legislação não resolve nada. Nos Estados Unidos, na Europa, sabe como é o debate? Tem como é que chama? O sindicato das televisões, das emissoras, eles é que decidem. Eles decidem, né? quem Eles vai... decidem. Porque eles não vão decidir uma coisa injusta nem errada. Então eles decidem, não dá para botar... Nos Estados Unidos tem mais de 50 candidatos a presidente. Não dá para ir todo mundo, né? Mas o bom senso é que prevalece. Mas você vê, são coisas simples, né? São coisas, medidas simples, que melhoraria muito a democracia e que acabaria com esse cartório dos grandes partidos, porque até os grandes partidos, eles teriam que fazer, como recentemente fez lá nos Estados Unidos, o Partido Democrata na reeleição de Obama. Né? Havia o problema da ausência dele perder a eleição por conta disso, o partido se mobilizou nacionalmente, militantes saíram em casa, convencendo o eleitor e naquele dia para votar em Obama, na reeleição. Então, é isso que o partido ficaria forte. É uma militância, né? Mas sem dinheiro público, sem televisão gratuita, né? Com cláusula de barreira, melhoraria 100% a nossa democracia. Agora, 3 ou 4 medidas só, né? A cláusula de barreira, o voto facultativo, a candidatura avulsa, né? Já melhoraram. E o corte do recurso, não precisava fazer revolução nenhuma, não precisava fazer nova lei, não precisava nada disso. E aí a gente teria um processo realmente, como eu diria, sem ditadura, né? Aí seria realmente a democracia. Mas infelizmente tudo é ditadura, você é obrigado a ir lá votar. Aí tem agora novos títulos digitais. Aí eles dão um prazo curto, você tem que sair do trabalho para ir entrar numa fila para fazer. Até que enfim usaram o bom senso em alguns casos, que você nos últimos dias já poderia agendar, aquela coisa toda, marcar horário. Mas foi um tumulto, então tudo é ditadura para... Você vê que lá não tem nem feriado para eleição, né? Não. Lá você sai para trabalhar, volta. volta. Uma justiça eleitoral, uma justiça eleitoral. Uma trabalhista e um eleitoral. Só para empregar juízes, né? E gastar mais dinheiro do erário. Poderia ser uma comissão eleitoral, no máximo. Me parece que os Estados Unidos é uma comissão. Bom, o que pode ocorrer aí nesse fenômeno agora eleitoral, né? Os grandes caciques mandam nos partidos, acham que na hora H eles serão reeleitos. A população, grande parte, né? Eu não diria a maioria, porque nós não temos pesquisa, mas uma grande parte, uma boa parte, com certeza vai se abster de votar. Vamos ter um índice bom de abstenção, porque o que a gente ouve falar, principalmente nas redes sociais, que hoje é o fenômeno de comunicação... Não, você pode pegar a eleição lá no Tocantins, foi 40 e tantos por cento Exatamente, né? De abstenção, né? Bateu o recorde. Foi bom você ter falado dessa eleição, porque está rodando na internet aí um vídeo de um apoio de Lula. Com a Gleice Lula, né, mandando uma Agora, mensagem. é verdadeiro que ela, 15 dias antes da eleição... Está em primeiro lugar. Ela é primeiro lugar. Quando o Lula apoiou, ela caiu para o último lugar. Você vê que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Candidatura, né? A gente está falando aqui que a gente não conhece os candidatos, a gente já devia estar conhecendo todos os candidatos. Aquela história de que o PSDB com sua estrutura vai subir, não aconteceu. Não, né? Aquela agora. História de que o Bolsonaro ia derreter, não derreteu. Né? Ele derreteu um pouquinho com a entrada do ex-ministro do Supremo, né, o Barbosa, mas depois o Barbosa saiu, ele votou. Né? Então, as coisas estão confusas mesmo. O Ciro, a gente não sabe se ele vai disparar ou não vai. Não, o Ciro eu acredito que não. Naquele patamar, mas ele é a única alternativa ao PT. Mas o Ciro vem com um discurso antigo, aquela coisa que o eleitor não quer ouvir mais, Ronaldinho, entendeu? Mas Barbosa não tem discurso antigo, não. É discurso demagógico. É demagógico, né? Mas o eleitor está tem uma parcela aí de 40% do eleitorado, que é uma parcela do eleitorado de Lula, que precisa ser cativado por alguém. E ele está usando talvez ele consiga até atrair uns 30%, talvez. Porque esses 10% que ele tem não é do pessoal de Lula, é o pessoal classe média, tem muita gente que se encanta com o palavreado dele, né? O próprio cearense que, né, admira ele. Não, então a classe média tem muita gente que gosta de Ciro, porque ele sabe, ele não é esperto, ele tem conteúdo, não é? Mas é muito demagógico, né? Agora, o Bolsonaro, ele, para mim, ele está como o Trump, claro, resguardado as proporções, ele está como o Trump está para os Estados Unidos. Vai falar muita bobagem, vai polemizar com a imprensa, como já aconteceu. Essa semana postaram até 2 vídeos dele, um ele discutindo com um repórter da Globo, inclusive ameaçando a Globo, né? Ele disse, olha, se eu ganhar,
vocês queriam o Lula, porque o Lula, o PT ia negociar a dívida do BNDES, eu não vou negociar com a Globo e tal. Mas ontem ele foi numa ferida ali que a gente não sabia, né? A Globo tem 40% como é que chama? Da audiência e leva mais de 60% do bolo das propagandas do governo. Claro, né? Então ele foi ali, eu vou fazer justiça. E ontem já postaram um vídeo ele discutindo com a repórter da Rede TV. Então isso tudo me lembra a campanha do Trump, que era muito polêmico, todo mundo dizia, esse cara é ridículo, ele não vai ganhar a eleição. Eu ouço muitas teorias do Trump, né? Porque o cara, ele é boquiroto, ele é homofóbico, ele é racista, mas dizem os sociólogos, né? Os caras também que estudam psicologia social, que ele é tão verdadeiro com ele mesmo, dentro da sua ignorância, que ele prega o que ele acredita, que as pessoas passam a gostar de alguém. Tanta falsidade na política, a pessoa gosta de... Ele é ruim, fala tudo que não presta, mas ele é sincero. Né? Essa é o que está acontecendo com o Bolsonaro no Brasil. O Bolsonaro fala o que as pessoas falam no botequim, falam, mesmo que seja coisas absurdas, ele fala aquilo. Fala e assume que falou. Assume que fala. Era isso que eu estava tentando dizer aqui lá atrás, né, Bafo? Porque o sentimento da classe média com relação à greve dos caminhoneiros. Certo? Você ia nas redes sociais, eu sou caminhoneiro, eu estou com um caminhoneiro, entendeu? Então, uma coisa que estava todo mundo sacaneado porque faltava o gás, faltava comida, os mercados desabastecidos, e eles fingindo que aquilo não era com ele, e que os caminhoneiros estavam fazendo uma coisa extraordinária para o país, na mente deles, quer dizer, uma coisa, a leitura contrária. Até hoje virou um ícone a greve dos caminhoneiros, né? Agora, essas coisas assim, essa invocação com o político, a gente perde o foco do que é importante. Por exemplo, qual é o perigo do Bolsonaro? Não é nada disso. Aquilo tudo é marketing, né? O perigo é que ele é um estatizante, é um nacionalista, e será que o Bolsonaro ganhando a eleição não vai voltar a ter um Geisel? Porque o Geisel foi de uma infelicidade total, assim como o Dilma, que eles quiseram estatizar tudo, o Geisel estatizou o Brasil todo, o Geisel impediu que se privatizasse a Petrobras lá atrás, né? Quando ele era presidente da Petrobras. Então é isso que as pessoas perdem o foco. O importante no Bolsonaro é isso, é saber se o Paulo Guedes, que é o coordenador econômico dele, se aquilo é mentira ou é verdade. Se ele realmente voltou atrás e assumiu um caráter liberal na economia, ou se aquilo tudo é mentira, né? Só para ganhar a eleição. É só para ganhar a eleição. E depois ele vai com aquelas mesmas ideias dos militares nacionalistas, que tudo tem que ser brasileiro, o Brasil é nosso e tal. Isso é que é o perigo. Isso é que é o perigo. Se fechar a economia, o país quebra. Não tem condição. Essa abertura que houve para a entrada de importados, né, de tecnologia no Brasil, hoje não tem mais como fechar. Isso aqui não é Cuba, né? Não vai funcionar dessa forma. Então, vamos fazer um intervalo comercial. Agora só resta o último bloco para a gente. Eu não sei quanto tempo vai sobrar, porque eu acho que a gente estourou, né? Depois do intervalo a gente volta aí. Olá, estamos de volta ao último bloco do programa Alô Cidade Debate. Hoje a gente fez aqui um fora de tema, né? Todos os blocos discutimos todos os assuntos, misturamos um pouco aqui, né? E agora esse último bloco sobrou pouco tempo. Então vamos às considerações finais aqui, fazendo um resumo de tudo que a gente falou aqui e sobre principalmente essa situação dos caminhoneiros com a agricultura, com as indústrias agora, essa mobilização que está ali em Brasília para resolver essa coisa mal resolvida do governo. O que eu queria dizer é o seguinte, minha preocupação com a eleição, né? A eleição, eu gostaria que tivesse um candidato, não existe candidato perfeito, né? Um candidato mais ou menos e que tivesse a condição efetiva de mudar através do Congresso, né? Porque a gente vê como é que vai se relacionar Bolsonaro com o Congresso, né? Como é que vai se relacionar, como o Joaquim Barbosa jamais se relacionaria com o Congresso, né? Então, pela lógica, um cara que poderia fazer isso era o Alckmin, né? Que tem uma estrutura boa, o PSDB é um grande partido, né? Mas não decola, né? Então a gente está mais ou menos assim, eu não vejo uma luz no fim do túnel, viu, Rui? Eu não vejo, não basta, se eu fosse um cara extraordinário, eleito presidente, eu não ia fazer nada, porque eu não tenho como mudar o Congresso. Agora não seria a hora de realmente estancar essa sangria no Congresso, essa negociação, dar uma outra, sei lá, outro campo, seguir outro rumo, porque esse negócio de negociar essas verbas com os deputados,
Isso é que gera corrupção. Mas é isso, teria que ser alguém que negociasse sem ser nessa base. Porque se for nessa base não muda nada. O deputado hoje já faz um projeto em parceria com a construtora para aquela verba aí para o município dele, a construtora fazer a obra e ele ganhar depois. É um jogo sem volta isso aí, né, Rui? É verdade. O Barbosa, uma outra questão que eu acho que é importante a gente ver de respeito, né, essa questão de você manter o mesmo Congresso. Então, 1 bilhão, quando o STF se meteu a legislar, é um assunto que não é da competência dele, que é a questão das eleições, aí o que ele fez? Tirou o financiamento privado das campanhas. E isso obrigou os deputados a botar no Congresso 1 bilhão 800 milhões para distribuir para os partidos. Então, você imagina mesmo que vai haver alguma renovação se os partidos têm 1 bilhão 800 milhões? Ficou pior, viu? Porque além de dar o dinheiro para os que não mereciam, impediu o dinheiro essa renovação, porque impediu que alguma empresa me bancasse ou bancasse qualquer pessoa. Quer dizer, então, é o pior dos mundos, né? Pior dos mundos. Então, o que você vai ter? Você vai ter um Congresso que vai manter 60% dos atuais, né, todos viciados no modelo. Aí vem um salvador tipo o Bolsonaro, quando chegar em 1º de janeiro, como é que ele vai ter governabilidade? Ele vai ter que sentar com cada um, negociar emenda, cargo, senão não governa. É o chamado regime democrático de compadrio. É isso aí. Olha, só para lembrar, se você quiser assistir esse programa em HD, Full HD, você pode entrar no nosso portal, né, e lá vai ter os vídeos dos programas que já foram ao ar. Você pode clicar lá e assistir em HD, ou você pode entrar na nossa página do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Lá tem todos os programas, inclusive você pode até baixar um programa. Se você tiver interesse em gravar algum programa ou arquivar, você pode baixar lá no youtube/TVI Oficial, tá certo? Bom, já estamos chegando ao finalzinho do programa, Ronald, então vamos fazer aqui umas considerações finais para a gente encerrar aqui o programa dessa semana, né? Perfeito. Ronald? Vamos ter a vinda do candidato a governador, Zé Ronaldo, ao sul da Bahia. Isso está me interessando. Inclusive tem uma pergunta, quem é o dono de Zé Ronaldo no sul da Bahia? Quem é o dono? Porque aí começa uma eleição que precisa dar aquela avançada, né? Começa com essa polêmica, né? Todo mundo quer ser o dono do cara, candidato. E não tem esse problema. O partido dele não tem aqui. Qual é o partido de Zé Ronaldo? É o DEM, né? É o DEM, né? O DEM tem essa confusão, que aqui não tem mais diretório, representação. Então, todo mundo quer ser o dono. É Mangabeira, Augusto Castro, Rui Machado também está com ele, Machado, Edson Dantas. Então, isso aí vai quer dizer, são velhos caciques aqui que vai prejudicar o povo. E essa semana, Ronald, baixou de novo o deputado Augusto Castro. Que estava sumido, né? E que não se relaciona com essa turma. Quer dizer, já começa uma campanha de oposição numa cidade como Itabuna, que o candidato não tem a sua representação partidária, e no conjunto das pessoas já tem a divisão. A divisão. Você veja bem, uma região super concentrada, que representa 3 milhões de pessoas, né? A região Cacaueira, Itabuna é o centro dessa região, a capital dessa região, e não tem articulação para o homem. Então eu vejo cada dia dificuldade aumenta. E do lado do PT também se falou aí em ressuscitar Geraldo Simões, que eu acho que não vai para lugar nenhum, né? Queria ser secretário e não conseguiu, agora já quer ser candidato a deputado estadual. E a coisa pro lado dele tá feia, porque o desgaste é muito grande. A única pessoa que segue ele aqui em Itabuna é um empresário lá do bairro São Caetano, foi presidente do partido, né? Não tem mais ninguém, Geraldo não tem grupo, não tem amigo, não tem seguidor. Um cara desse não tem condição de ser deputado, né? Então fica difícil. O Davidson Magalhães quer sair candidato também, vai tentar de novo ser suplente pelo menos, mas não representou bem o sul da Bahia, não fez nada pelo sul da Bahia como suplente de deputado, né? Pelo contrário, no momento de Brasil, quando era o impeachment da Dilma, ele disse que estava representando Itabuna e votou a favor da Dilma, e isso foi ruim para ele. Então, todas as questões que eu falei aqui de âmbito nacional, como por exemplo a reforma tributária, a reforma do INSS, a questão da Previdência, né? E a reforma trabalhista,
ele se posicionou contrário. Então ele está sempre na Ô contramão. Barbosa, desse pessoal todo aí, eu estou vendo nuvens negras. Eu acho que a gente não vai ter nenhum representante. Eu acho que isso quer dizer, Itabuna vai ficar sem representação, quem tem condição, e Ilhéus também. Quem tem condição de sair daqui com uma boa votação de Itabuna é o Mangabeira. Pela proximidade que foi o bom papel que ele fez na eleição de prefeito. Mas não acredito. Mas também não vai ter voto para ganhar, eu acho. Essa história de 40 mil votos... Não. E outra coisa, o Mangabeira não tem voto fora daqui. Não sei como ele se articularia aí fora, porque ele não tem essa dimensão, essa densidade que teria o Fernando Gomes, um Geraldo, que tem uma densidade que foi um líder conhecido, é conhecido. Mas aqui em Itabuna, o Mangabeira vai sair bem. Vai ter uma boa votação. Pela falta de concorrência, né? Porque o Augusto Castro sumiu. O Augusto Castro só aparece no blog abraçado com alguma autoridade. Né? Ele pensa que isso é fazer política. Então sumiu da região. Então sobra para o Mangabeira. Agora, para finalizar, eu queria só lembrar meu ponto de vista. Eu acho que vai ter um fenômeno aí, porque vai ser pouco voto. Eu acho que vai ter uma abstenção muito grande, votos em brancos e nulos. E esses votos vão ficar concentrados, poucos votos. Então muita gente vai ganhar com pouco voto. Isso é que pode acontecer e a gente vai deixar essa discussão então para o próximo programa. Um abraço a você, Ronald, um abraço, obrigado. Um abraço e até a próxima semana. Você, amigo telespectador, um abraço e acompanhe a gente aí pela tvi.tv.br, pela TVC e também pelas redes sociais. Forte abraço e até o próximo programa.